Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos num tempo especial. Chamamos isso a Quaresma, que é um tempo de 40 dias, quando nós nos prepararmos para um evento final, definitivo, da vida de Jesus, que é a sua vitória, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Mostrado para nós já no primeiro domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, aonde, contrariando ao que aconteceu com Adão e Eva, que foram derrubados, enganados pela antiga serpente, pelo diabo ou Satanás, ou então o dragão no Apocalipse, agora Jesus, ele sai vencedor. E essa vitória definitiva, final, que Jesus nos mostra, é possível a gente vencer. Vencer a ganância, vencer a dominação, vencer a glória de querer ser alguém, o orgulho. É possível vencer e é possível construir o reino de Deus, que é trabalhar e viver em paz com todos, no universo inteiro. Talvez a nossa primeira leitura, tirada do livro do Gênesis sobre Abraão, que é considerado o pai de todos os crentes, de todos aqueles que acreditam que é possível vivermos em paz
uns com os outros, talvez já tenha um pouco essa referência. Em nome de Abraão. Abraão preocupado onde é que vai ficar a sua descendência incontável, como as estrelas do céu e a areia do mar. E ele preocupado, mas aonde é que vão viver esses descendentes meus todos? Imagino eu todos os povos do mundo. E Deus fez uma aliança. E mostrou, nesta aliança que fez com ele, que tem espaço para todos podermos viver na terra. Cada um tem o direito para poder ter o seu pedaço e viver com dignidade e construir uma sociedade nova. Voltando à nossa leitura do Evangelho, portanto, mostrando no nosso primeiro domingo que Jesus já nos mostrou que ele venceu o diabo, a antiga serpente, o dragão, o Satanás, pela sua maneira de lidar com a vida. Agora a igreja nos apresenta uma visão. Mateus, ele usa essa palavra, uma visão. Uma visão daquilo que vai acontecer no futuro. Nós temos na nossa vida visões irrealizáveis, imaginárias, que não acontecem, mas nós temos outras visões viáveis. Você veja bem, quando o filho, o seu filho ou sua filha, ela passa na faculdade, entra na universidade, o pai e a mãe já tem uma visão. Um dia vou ver minha filha com o canudinho, daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é uma visão. A filha mal acabou de entrar na faculdade, mas na cabeça do pai e da mãe já tem uma visão. Minha filha vai se formar, vai ser médica. E ele já visualiza lá na frente a sua filha subindo lá no palco, recebendo o canudinho. Essa é uma visão. Todos nós tivemos, quem casou, por exemplo, ao namorar, ao noivar, todos nós tivemos uma visão, como é que gostaria que fosse a minha vida depois da gente passar a conviver juntos. É lógico que muita coisa que a gente imaginou como visão não aconteceu e não acontece. São muitas coisas fora da realidade. Mas muita coisa acaba acontecendo, o desejo grande de conviver juntos, de ter os filhos, de conviver, de construir uma família, de ter uma família grande, de ter fraternidade, de vivermos em paz. Tudo isso é possível e viável. A transfiguração é isso. A transfiguração é uma visão que Jesus, que é o escritor, no caso nosso aqui é Lucas, que também temos a mesma leitura semelhante em Marcos, depois em Mateus, mas em Lucas tem alguma coisa específica, um pouco diferente, apresenta Jesus diante dos apóstolos, e esses apóstolos têm dificuldade de entender o projeto novo de Jesus. O seu Messias, como é que ele vai nos salvar? Na cabeça de Pedro, Jesus é o Messias, mas que Messias que é? Ele imaginou que esse Messias fosse o Messias que chegasse com o exército e matasse todos os inimigos. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus trouxe. Não é esse o tipo de Messias. Jesus disse que o seu messianismo vai lhe custar a vida, porque ele vai sofrer, ele vai subir para Jerusalém, porque lá está o foco das injustiças e das maldades que tinha no tempo de Jesus, lá que existe o engano maior, que é usando a religião e o templo como sendo de Deus, mas para enganar e iludir o povo e explorar o povo. E Jesus, ele vai denunciar tudo isso. Vai colocar à vista tudo isso. Vai tirar a toalha, aonde debaixo da toalha está tudo escondido, e ele vai revelar tudo, mas isso vai lhe custar a vida. Jesus já disse, eles vão me tirar a vida, vão me prender, vão me perseguir, vão me julgar, condenar com testemunhas falsas, mas
Vão me matar, mas eu vou vencer. Desnudou tudo o plano deles, e desnudou como funciona toda a nossa história, toda a nossa vida, onde o injusto, o ímpio, o malfeitor se organiza, e aqueles que opõem a esse malfeitor, que são os justos, os verdadeiros, eles, os grandes e poderosos, perseguem e matam, mas revelam a podridão daqueles que estão lá no poder. Então Jesus já tinha essa noção. Jesus já conhecia essa ideia que já vinha do Antigo Testamento, que o justo é perseguido. O justo, ele tem que ser tirado da sociedade, porque ele revela e denuncia a maldade dos grandes e poderosos. Isso aconteceu sempre e continua acontecendo, e quem consegue fazer a relação percebe que na nossa história isso acontece a mesma coisa. Portanto, Jesus quer mostrar aos discípulos que não conseguem entender como o Messias vai sofrer, vai ser preso, vai ser morto. Como? Se ele é o Messias, é para salvar. Se ele é o Messias, é para dominar os outros, é para liquidar os outros. Não compreenderam, e por isso eles até tiveram dificuldades de continuar seguindo Jesus com essa maneira dele pensar e trazer o messianismo que salva as pessoas doando a sua própria vida. E é por isso a nossa transfiguração. Jesus levou os 3 discípulos, que davam muito dor de cabeça para ele, para compreender o seu projeto, e lá se transfigurou. Diz aqui, o seu rosto ficou branco, aqui. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E aí apareceram do lado dele 2 figuras. 2 figuras que já tinham morrido. Diz que já tinham entrado na sua glória, na glória de Deus, que são os 2 grandes homens do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei. Toda a lei do Antigo Testamento, quando fala de Moisés. E Elias, que representa todo o profetismo. O Antigo Testamento é constituído pela lei e pelos profetas. Por isso, aqui nós temos aquilo que o Evangelho chama Sagrada Escritura. Segundo a Sagrada Escritura, segundo a lei e os profetas, segundo Moisés e segundo Elias, que aparecem agora do lado conversando com Jesus. E sobre o que eles conversavam, ele dizia assim, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Os outros evangelistas chamam isso o êxodo, a saída de Jesus, a vitória de Jesus. Assim como teve a saída, o êxodo do povo escravo lá no Egito, e tiveram o grande êxodo para caminhar para a terra onde corre leite e mel. Agora Jesus vai ser aquele que vai fazer o seu êxodo, e através do seu testemunho, da sua vida, permanecendo fiel até a morte de cruz, ele se torna nosso sinal que é possível a gente vencer o pecado, a morte. É possível criar uma sociedade nova baseada sobre os seus princípios, sobre os seus ensinamentos. E aí então eles conversavam sobre a sua morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. E aí nós temos mais algumas coisas aqui muito importante. Pedro e os 2 discípulos, foram 3, estavam com sono, dormiam, mas ele nos apresenta depois essa proposta de Pedro. Quando ele vê Moisés, Elias e Jesus no meio, apesar que para Pedro o centro ainda é Moisés, é a lei do Antigo Testamento, né? Mas aqui na transfiguração, Jesus que está no meio, e Moisés de um lado, do outro lado Elias, e ele disse, enquanto Moisés e Elias já estavam se afastando. Na realidade, Moisés e Elias, eles construíram a base que veio da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas isso não era suficiente. Quem vai completar esse processo da nossa redenção e da nossa salvação vai ser esse Jesus agora,
que ele chama com a palavra mais tarde, este é o meu filho, o escolhido. Este é o meu filho, o escolhido. Então, enquanto Moisés e Elias já estão se afastando, Pedro faz uma proposta: vamos construir 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Igualando os 3, parece que Jesus é igual a Moisés e Elias. Não percebe que Jesus é o principal agora. Não percebe que nas palavras depois que veio do céu, ele disse: eles se afastaram, eles já foram embora, eles já cumpriram a sua missão. Por assim dizer, eles vieram presentes, mostrando que a continuidade do projeto de Deus na vida do nosso povo e na vida de todos os povos da terra está agora nas suas mãos. E por isso que eles cedem, eles voltam para trás, vem uma nuvem, encobre eles todos, e da nuvem que se ouve essa voz: esse é o meu filho, o escolhido. E agora, quem é que nós vamos escutar? Aqui que é o X do problema. A quem é que nós vamos escutar agora? E aí a palavra diz: escutai o que ele diz. Essa é uma frase de suma importância, aparece nos 3 evangelhos. Escutem o que ele diz agora, porque os discípulos continuam escutando Moisés e Elias. E hoje nós temos muita gente que na Sagrada Escritura continua escutando Moisés e Elias, o Antigo Testamento. Tem gente que coloca Jesus dentro do Antigo Testamento, não tem nada a ver. Lá foi só uma preparação. Agora a continuação é a novidade de Jesus, que nos mostra os novos céus e novas terras, que, como diz a segunda carta aqui, nós, porém, somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos daquele projeto que Jesus nos trouxe do Pai, de construir uma sociedade nova, vencendo as tentações, aonde todos somos irmãos, aonde nós queremos declarar que precisamos construir um mundo onde possamos viver em paz uns com os outros. Isso é o projeto de sermos cidadãos do céu. Mas Paulo disse na sua carta: porque muitos de vocês, aqui, já vos disse muitas vezes e repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, só pensam na barriga, só pensam nos bens, só pensam em ter, sem contemplar os outros irmãos que também precisam ter um pedaço de terra para viver, que também precisam ter um pedaço de pão para ser comido com a família, com dignidade. Mas esse grupo só pensa em si. São as 3 tentações. E só pensam nas coisas terrenas, em ter mais, em mandar na vida dos outros. Agora, seguindo o projeto de Jesus, nós, porém, somos cidadãos do céu. É do céu, é de lá que Jesus nos trouxe, é de lá que aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele transforma o nosso corpo miserável, que só pensa nos bens, que não pensa na barriga, que só pensa em glória, que só pensa em ser mais que o outro. Ele transforma esse corpo nosso em corpo espiritual, em corpo que valoriza a vida, em corpo que valoriza a fraternidade, para podermos realizar o seu projeto. Portanto, agora, terminando o nosso evangelho, este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz. A decisão nossa é seguir Jesus. Por isso que o Concílio Vaticano II, ele coloca lá, mais 55, quase 60 anos atrás, ele já coloca que de toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos o Evangelho, que é o principal. A opção nossa, quando fomos batizados, é seguir Jesus. A opção é seguir o projeto de Jesus, aprender de Jesus. E por isso que o que vale hoje para a nossa vida é Jesus, é o nome de Jesus significa Jesus e seu projeto, que é o Evangelho. A palavra de Deus hoje é Jesus Cristo. Isso que ele está declarando aqui. Assim como Maria, no segundo domingo do tempo comum,
foi apresentada para nós as bodas de Caná, e Maria disse para os servos: façam o que ele lhes disser. O que ele agora não é mais o Antigo Testamento, não é mais a lei e os profetas, não é mais Moisés e Elias. Eles fazem parte da história, é bom conhecer, aprofundar, mas o que ele nos trouxe é superior, é o vinho, é a transformação daquilo que não cria fraternidade, até cria brigas, discussões. Agora é o vinho que alegra a todos, que quer construir esse mundo novo com a alegria de sermos irmãos, de vivermos na fraternidade. Contra-testemunho nós temos hoje, infelizmente todos nós estamos vendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde irmãos nossos estão sendo massacrados. E exatamente a questão básica é a questão da terra. A questão da posse da terra, a questão de quem manda no mundo. E consequência dessa grande tentação de quem manda no mundo é que se provoca essa guerra, onde quem sofre sempre é o mais fraco, é o mais pobre. E assim como também na nossa sociedade hoje, diante da situação que estamos vivendo, quem está sofrendo mais, e nós estamos vendo a olhos nus a situação do nosso povo cada vez mais miserável, cada vez mais abandonado. Isso porque o que está mandando é quem tem dinheiro, quem quer mandar e quem quer pegar tudo para si e não quer repartir, porque na criação de Deus cabe todo mundo. Na criação de Deus tem tudo para todos termos o pão na mesa. Na criação de Deus tem tudo para a gente viver na fraternidade e em paz. Mas como eles querem tudo para si, o povo fica sofrendo. O projeto de Jesus, que vai lhe custar a vida, que vai ser preso, vai ser morto, mas ele vai mostrar que é possível criar uma sociedade nova. É possível, se a gente participar, arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, é possível criarmos espaços de fraternidade, de direito para todas as pessoas, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,